Espero que estejam todos bem. Sou a PCNP Letícia, Ciências e Biologia. Pensando neste momento, é importante dar prioridade em ouvir os alunos, os professores, os pais ou responsáveis, a equipe gestora, no sentido de contribuir para uma conversa coletiva sobre o ensino ou processo do ensino-aprendizagem. Desejo uma excelente reunião e uma ótima formação a todos. Muito obrigada. Olá, professores, tudo bem com vocês? Para esta semana, na área de Matemática e Ciência da Natureza, juntamente com os PCNPs Fábio, Flávia e PCNP Letícia, pensamos um tema para esta formação sobre o Conselho Participativo. Justamente nesse momento de distanciamento social, se faz necessário lançar um olhar sobre as aulas não presenciais e também sobre aquelas aulas presenciais. E nesse sentido, juntos, ouvindo os demais atores no processo, como alunos, professores e equipe gestora, pensarmos em ações, né, e estratégias de modo que possamos melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Antes de iniciarmos a formação, gostaria de contar novamente com a colaboração do professor coordenador na mediação e da reunião e da pauta, assim como o PPT também, com os professores coordenadores. Essa reunião ela apresenta a mesma dinâmica das formações anteriores, tudo bem? Então, pensamos na pauta de seguinte forma: ela tem por finalidade propor tanto à equipe gestora quanto ao corpo docente e discente uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem, no sentido qualitativo, em face do trabalho com as aulas presenciais e não presenciais, assim também como os recursos disponibilizados pela SEDUC e a unidade escolar. Nesse contexto, o educador pode observar o desempenho do aluno por meio de várias ferramentas distintas e utilizadas em sala de aula e aquela também à distância, as plataformas que vocês estão mais familiarizados. A ideia é lançar uma luz sobre alguns meios que permitam a avaliação do trabalho desenvolvidos entre as aulas presenciais e não presenciais, de modo que aconteça de forma eficaz e com qualidade a reunião do Conselho Participativo. Então, nesta pauta formativa, trataremos de algumas dessas possibilidades de verificar a aprendizagem dos alunos. E, para tanto, a gente colocou na pauta 6 pontos de atenção. O primeiro ponto se refere ao engajamento dos alunos, né, com os meios de comunicação e plataforma. O segundo ponto se refere ao número de acessos pelos alunos nessas plataformas. O terceiro é os exercícios, as atividades realizadas durante as aulas online, né? Um outro quarto ponto é o desempenho nessas atividades, né? Como que eles participaram, né, dessas atividades. O quinto ponto, o acompanhamento da leitura, né? Que eu sei que os professores propuseram atividades nesse sentido, e é importante a competência leitura. E o último ponto, as discussões online, como, por exemplo, fórum e chats, certo? Então, para começo de conversa, então, nós temos o tema da formação, conselho de classe participativo, e nesse momento de distanciamento social e com as aulas não presenciais, e também aquelas presenciais, no início, lançar um olhar qualitativo é fundamental, né? Temos aqui, então, 2 objetivos para a reunião, para a nossa pauta formativa. Refletir sobre as contribuições no Conselho Participativo com um olhar para o qualitativo no processo de ensino-aprendizagem, dos recursos disponibilizados e as dificuldades enfrentadas por vocês, professores, alunos
pais ou responsáveis e equipe gestora. É importante, então, ouvir os alunos e ouvir os pais ou responsáveis, assim como também os professores e a equipe gestora, na construção aí de algumas ações e deliberar ações, no caso, para a gente melhorar ou recuperar, né, a aprendizagem dos alunos. O segundo objetivo é discutir com os pares sobre as participações dos alunos nas atividades. Então, nesse momento aqui, esse outro objetivo, ele se refere muito especificamente aos professores, junto com a equipe gestora. Como, o que e a qualidade das discussões em face dos temas ou atividades propostas pelos professores através de meios de comunicação mais familiarizados pela escola. Assim como nós tratamos também nas duas reuniões anteriores. E, nesse caso, nós consideraremos aí as habilidades pertinentes a cada componente curricular, assim como também aqueles temas e conteúdos prescritos no currículo oficial do Estado de São Paulo e também no currículo paulista. Então, na primeira atividade, mas antes de ir para a primeira atividade, é importante também ressaltar a dinâmica da TPC. Então, nós vamos para a primeira atividade, a gente pausa, assim que eu orientar em relação a essa atividade, a gente pausa o vídeo, vocês realizam a atividade e depois nós retornamos. Tudo bem? É importante também, interessante, que a equipe escolar, ou melhor, o coordenador, na figura do coordenador, se atente aos pares, né, por meio da plataforma de comunicação, no momento da apresentação do vídeo, garante que todos estejam de forma sincronizada, para que possa ter uma melhor apreciação do tema, tanto na comunicação, tanto na socialização de suas avaliações, de suas observações. Tudo bem? Então, as atividades propostas, né, antes da gente falar da primeira atividade, esta pauta ela apresenta uma conversa inicial com os professores e duas atividades com o intuito de promover uma reflexão sobre a discussão sobre alguns pontos a serem consideradas na reunião do conselho de classe ou série participativo. Nesse sentido, destacamos pontos importantes que poderão nortear e fomentar essa discussão, assim como deliberar as intervenções para o aprimoramento no uso das ferramentas digitais e o acompanhamento também das atividades dos alunos. Trataremos também, nesta pauta formativa, um novo formato da reunião de conselho participativo. Chamo de novo porque é o conselho participativo, né? E novo também porque agora nós temos um distanciamento social. Ou seja, nesse distanciamento social e com o uso da plataforma para realizar a reunião de conselho de classe. Por fim, propor aos professores uma discussão e um levantamento dessas questões que interfiram diretamente ou indiretamente no processo de ensino-aprendizagem. Sobretudo, os conteúdos contemplados e as habilidades essenciais e também aquelas do bimestre desenvolvidas ou não pelos estudantes. Então, para a conversa inicial, como é esse conselho participativo, quem participa e como participa, né? Então, para início da formação, o formador irá fazer uma breve explanação do tema dessa pauta formativa no sentido de fomentar uma reflexão sobre a importância de realizar um conselho participativo, do ponto de vista das contribuições das partes diretamente envolvidas no processo, de modo que permita avaliar o processo de ensino-aprendizagem e propor ações que possam contemplar e ajustar ou corrigir os rumos no processo. Então, veja, para começo de conversa, nós temos como o Conselho Participativo, no Conselho Participativo, a importância de ouvir todos aqueles que estão envolvidos no processo, como, por exemplo, e para tanto, a gente precisa planejar essa reunião, né? Pensar essa reunião, né? Considerando esse distanciamento social. Quem poderia participar dessa reunião? No sentido de contribuir para que a gente possa
lançar uma luz sobre todo o processo e verificar dessa forma possíveis intervenções. Então, por exemplo, é importante que o aluno comente nesse período também, né, como ele tem participado e quais as dificuldades em realizar as atividades, né, propostas pelos professores. Né? Assim como também, os professores também, nesse momento, pode apresentar suas observações em relação às devolutivas e também, tanto por parte do aluno, quanto também por sua parte em relação aos alunos, né? Com a correção comentada das atividades. Os pais também, é importante também que os pais, seja ouvido nesse momento, até para ver, na verdade, entender quais são as maiores dificuldades e como, né, considerando a sua visão, poderíamos melhorar essa comunicação nesse momento de distanciamento social. Agora, em relação à equipe gestora, é interessante também ela lançar aí também nesse momento da reunião suas observações, seus apontamentos em relação à coordenação do trabalho, né, de todos os componentes curriculares e também a análise dos resultados apresentados nesse período, né? Dando sequência, então, para a primeira atividade, nós temos, então, antes de mais nada, a leitura e análise de texto. Do quê? Do documento orientador do Conselho Participativo. Né? Então, nós temos na diretoria de ensino um documento orientador que ilustra muito bem como seria esse Conselho Participativo, né? Tanto no antes, no durante e no depois. Então, por quê? É importante que o professor até se organize, né, organize as informações pertinentes, de modo que possa contribuir até de forma mais tranquila e objetiva nessa reunião, maximizando e otimizando o tempo. Assim também como o aluno também é importante ele organizar essas informações, aquelas que são mais pertinentes, assim também como os pais. Tudo bem? Então, como eu disse, a dinâmica da pauta formativa segue da mesma forma. Então, veja, nós teremos para essa atividade, que é a análise desse documento orientador, 20 minutos. Então, nós vamos pausar o vídeo, faremos uma discussão, uma socialização do que cada um entende como conselho participativo e como poderia ele ser mais produtivo. Tudo bem? Então, a proposta é refletir sobre a configuração de um conselho participativo nesse formato atual, à distância, contando com plataforma digital, que é aquelas que vocês estão mais familiarizados. Por outro lado, orientar a discussão com seus pares, sempre colocando aspectos qualitativos acima dos quantitativos. E neste momento de distanciamento social, vale ressaltar, de aulas não presenciais e aquelas outras também no início, como aulas presenciais. Essas ponderações se fazem muito presentes e necessárias para complementação ou correção dos rumos, certo? Então, após um breve intervalo, os professores deverão retornar ao vídeo para realizar a segunda atividade, na qual terão como foco principal a reflexão sobre as participações dos alunos nas atividades. Quando participaram. Então, quando e como participaram? Quais os meios de comunicação utilizaram? Como foi a quantidade, a qualidade e a regularidade desses acessos? Então, vale uma dica. Caso algum professor não consiga participar no dia, no horário orientado pela escola, disponibilize os materiais dessa formação para que ele possa estar alinhado e por dentro da organização do Conselho Participativo. Em seguida, após a orientação, os professores precisarão pausar o vídeo, vale ressaltar, para a realização da discussão sobre as impressões acerca do que foi estudado no documento orientador e o trabalho que vem desenvolvendo.
Oriente então eu peço a colaboração do coordenador novamente, para que oriente na socialização e na mediação. Tudo bem? Aí nós temos algumas perguntas norteadoras para fomentar, então, essa socialização, essa discussão após o estudo do documento orientador. Tudo bem? Então, até daqui a pouco. 20 minutos nessa atividade. Muito bem, professores. Então, acredito que a discussão foi muito rica, acredito que ficou muito mais claro a participação e o papel, a importância do aluno, né, de consultar até o aluno, no sentido de que ele possa dizer, apresentar, na verdade, as dificuldades que ele tem encontrado no processo, assim também como as observações dos pais e responsáveis. Né? E de forma mais específica, os professores com a verificação, a avaliação de todo o trabalho desenvolvido com os conteúdos e temas, assim como também as habilidades propostas para desenvolver nos alunos. Especificamente aquelas habilidades essenciais do percurso e também aquelas habilidades do bimestre. Então, retomando a formação, nós temos agora, e pensando também já que nós temos construído esse cenário, né, de reunião e de preparação, organização para o Conselho Participativo, considerando o distanciamento social, nós iremos agora para a segunda atividade. Na segunda atividade, seguindo a mesma dinâmica, ela trata do levantamento das ações de intervenção pelos professores e equipe gestora, assim como os conteúdos e as habilidades contempladas. Então, para essa atividade, nós teremos aí 25 minutos, tudo bem? E o que a gente precisa fazer? Bom, contando com a colaboração novamente do professor coordenador, após a orientação do formador sobre a dinâmica dessa atividade, a proposta agora é socializar com seus pares, né, os seus acompanhamentos e suas conclusões das avaliações realizadas pelos professores, por vocês, no sentido da formação integral do aluno. E, para tanto, os pontos destacados no início dessa pauta formativa servirão para, lembra aqueles 6 pontos que a gente apresentou lá no início? Então, para tanto, esses pontos destacados servirão para nortear, apoiar essa reflexão e, sobretudo, auxiliar e deliberar possíveis ações para complementação ou correção de rumo no processo de ensino-aprendizagem. Tudo bem, então? Então, considerando todas as impressões que vocês tiveram nesse processo, e os registros, os dados, e também aqueles 6 pontos que a gente apresentou no início, vocês, então, vão desenvolver essa segunda atividade, fazendo um levantamento de possíveis ações que nós podemos elaborar para melhorar a comunicação e, por consequência, o processo, né, de ensino-aprendizagem. Tudo bem? Então, para essa atividade, vocês terão 25 minutos e contamos com a colaboração do professor coordenador. Pois bem, professores, retornando então, acredito que
nessa segunda atividade, a discussão, a socialização em torno daqueles 6 pontos, assim como todo o trabalho ofertado, desenvolvido, né, as impressões, aquilo que foi, as verificações em relação às dificuldades dos alunos no desenvolvimento de algumas habilidades essenciais, habilidades do percurso, e também as habilidades do bimestre, assim como também os temas e conteúdos prescritos para o bimestre. Acredito que essa discussão foi muito rica nesse sentido e que vocês tenham focado também na formação integral do aluno, né? Ele enquanto cidadão sobre a área de matemática, as áreas, na verdade, de matemática e, nesse caso, de ciências da natureza, assim como as demais áreas também contribuirão na ocasião da reunião do Conselho Participativo. Bom, por fim, agora, para a gente encerrar a nossa pauta formativa, novamente nós temos, então, uma autoavaliação com algumas questões que vocês responderão, no sentido até de verificar aquilo que ficou, que precisa ainda ser aprofundado, como também aquilo que precisa ser adequado né, à realidade de cada escola, tudo bem? Então, nós disponibilizaremos o QR Code para vocês fazerem essa autoavaliação, assim também como o link, né, pensando até numa possível dificuldade, tudo bem? Então, desde já, agradecemos a colaboração do professor coordenador e também a contribuição de todos para que tenhamos aí um conselho participativo, produtivo e com foco na formação integral dos alunos. Um bom trabalho a todos e até a próxima.